Fala, meu ei consagrado, minha ei consagrada, beleza? Vamos aqui para mais uma bateria de questões envolvendo o Instituto Legatos e outras bancas correlatas. Então pega o material que está fixado aí nos comentários e vamos para a solução das questões. Começando agora. Questão de número 1. São componentes que podem ser encontrados ou conectados na placa-mãe. Então observa que esses componentes eles podem ser tanto encontrados como conectados na placa-mãe. Então, observa, chipset é o chip da placa, ele informa tudo que vai ser conectado na placa, então ele é o chip principal da placa-mãe. Isso aqui é verdade, ele já vem nela. Processador você conecta na placa, no seu socket, então isso aqui é verdade. Memória RAM você conecta no slot. E BIOS, ele é um software do tipo firmware, ou seja, um programa que já vem gravado de fábrica na placa-mãe, certo? Então todos esses elementos, eles podem ser encontrados ou conectados na placa-mãe. A placa-mãe é uma placa de circuito. Aqui, por exemplo, uma placa-mãe, observa que você tem aqui um local para o socket, já demonstrei em outras questões, mas está aqui onde eu conecto o meu processador, nesse socket. Está aqui os slots para a memória RAM. Então, nesse local aqui, eu conecto a memória RAM. Basicamente isso. Muito bem. Aqui você tem, por exemplo, os slots para conexão de placa, por exemplo, uma placa de rede, por exemplo, PCI, certo? PCI Express no caso, tudo bem? Olha só, quem é o chipset? Então o chipset, pessoal, ele é muito importante porque ele vai determinar se eu posso ou não expandir algum recurso na placa. Ele vai dizer qual é o modelo de CPU que eu aceito, memória RAM que a placa aceita, quais são as placas gráficas, unidade de armazenamento. Então ele vai cuidar se eu posso ter uma sobrevelocidade, né, que é o chamado overclock. Então tá aqui o chipset, por exemplo, da empresa AMD. É ele que vai dizer, relacionado à compatibilidade de componentes, CPU, memória RAM, se eu posso atualizar as entradas PCI Express, certo? A PCI convencional ou a PCI Express, o banco de memória, tudo isso aqui, quem vai determinar é o chipset, beleza? BIOS. BIOS, ele é um firmware. Firmware, quando você vê essa palavra firmware, é qualquer programa que já vem gravado de fábrica. Então, o BIOS, ele é um firmware. Está presente nas placas-mãe e tem um formato parecido com o chip. Ele é responsável principalmente pela inicialização do computador. Tem um I aqui, ó, BIOS, tem a inicialização do sistema. Ó. Inicializa o sistema, BIOS. E reconhecimento dos componentes ligados a ele, entre outras funções. O nome BIOS é a abreviação de Basic Input Output System, sistema básico de entrada e saída. Tranquilo? Beleza, então basicamente é isso. Então realmente o gabarito aí da questão foi a letra E. Questão 2. Ó. O Windows é um sistema operacional que oferece a seus usuários a opção de fazer backup automático. Backup é uma cópia de segurança. Eu posso fazer uma cópia de segurança automática. Quando você vê a palavra backup, você vai ver que é uma cópia de segurança dos dados. Certo? Então, backup também pode ser escrito, pessoal, em algumas provas, assim em português, ó, backup. Seria uma cópia de segurança. Eu posso fazer um backup das minhas pastas, das minhas imagens da área de trabalho, para um local dentro da solução de nuvem. Olha só. A nuvem aqui, pessoal, já teve prova de concurso até da Polícia Civil de Sergipe, por exemplo, que perguntou quem é essa nuvem. A nuvem é a internet. Então, existem sites especializados em armazenamento. Em inglês, vem da palavra em inglês, ó, cloud, que quer dizer nuvem, storage, que quer dizer armazenamento. Certo? Então você tem isso aqui, ó, chamado cloud storage. Então você vai ter o armazenamento em nuvem, ok? A Microsoft, ela disponibiliza no Windows a sua nuvem. Pessoal, você imagina o seguinte, olha, a vantagem de você armazenar algo na nuvem é porque você pode ter acesso de qualquer lugar que tenha conexão com a internet, ok? Evita, por exemplo, você estar andando aí com o seu pendrive e você ser furtado, ou ele parar de funcionar, ou ele queimar, certo? O próprio HD externo pode ser furtado, pode queimar, e você tem essa solução em nuvem, ele tem vários backups lá e você pode acessar aquele conteúdo, certo? Então, cloud é a nuvem. Okay? São sites especializados em armazenamento. No Windows, a Microsoft disponibiliza o OneDrive.
armazenamento, né? Então você tem essa opção para armazenamento. Armazenamento aonde? Na nuvem. Quem é essa nuvem? Internet. O gabarito é a letra B. Terceira, é uma ferramenta do sistema operacional Windows que permite reverter o computador para um ponto anterior. Olha só, essa questão, o Instituto Legados, ele cobra muito. Ó. Importante você ficar atento. Ó. Então, eu quero reverter o meu computador para um ponto anterior. Ela é importante para corrigir o sistema operacional caso ele tenha algum problema. Então, por exemplo, eu posso criar o chamado ponto de restauração. Ponto de restauração. O sistema. Esse ponto de restauração, ele pode ser tanto manual como automático. Então, a ideia de reverter o sistema é voltar ao momento anterior onde tudo estava funcionando corretamente. Então, ele fala assim, ela é importante para corrigir o sistema operacional caso ele tenha algum problema ao ser inicializado. Então, essa ferramenta chama-se restauração do sistema. A restauração do sistema ela volta para um ponto anterior que você criou. Esse ponto você chama ponto de restauração. Você pode criar manualmente ou ele é criado automaticamente quando há uma atualização crítica no sistema. Então, realmente, o gabarito aí será a letra B, restauração do sistema. Questão 4. A opção abaixo, destacada, com um círculo na imagem abaixo, tem a seguinte função na ferramenta Microsoft Word. Então, observe o seguinte, olha, aqui ele está na guia página inicial, ele está no grupo fonte, então ele está no grupo fonte. Okay? Ele está destacando essa ferramenta aqui. Então, essa ferramenta é como se fosse um marca-texto, né, pessoal? E ela tem a função de realce. Ela vai servir para marcar os textos que você acha importante, que você julga importante no documento para ser destacado. Ele tem essa função de marca-texto. Então, o gabarito aí vai ser o quê? Letra D, ó. Selecionar um texto ou uma imagem e realçá-lo. Então, a ideia dele é realce, fazendo parecer como se estivesse marcado com marca-texto. Então, gabarito, letra D. Aqui eu coloquei embaixo ó, todas as possibilidades para você dar uma olhada no seu Word aí, tá certo? Um destaque para esse aqui, ó, limpar a formatação, e esse botão de maiúsculas e minúsculas. Ó. Então, sempre dê uma olhada nesse botão aqui, limpar a formatação, que cai muito em prova, ó, certo? E esse aqui, maiúsculas e minúsculas, além do realce. É muito importante você dar uma olhada aí, tudo bem? Vamos lá, questão de número 5. Considere a figura abaixo de um menu no Microsoft Word. Observe que está destacando aqui a guia ou aba página inicial, está destacando esse botão azinho, né? Então, esse botão aqui, ele tem a função de maiúsculas e minúsculas. Você já deve memorizar ele que eu destaquei na figura anterior, tá bom? Então, observa que você marcaria aí tranquilamente a letra E, mudar o texto selecionado para maiúsculas, aí ficará todas as letras em maiúsculas, ou ficará todas as letras em minúsculas, ou maiúsculas e minúsculas, ou inverter. Então, essa é a função desse botão aí, maiúsculas e minúsculas. Ok? Se você quiser saber a tecla de atalho para ele, é só você pressionar Shift F3. A tecla para maiúsculas e minúsculas é você pressionar Shift F3. Tudo bem? Muito bem. Próxima, sexta, no mesmo estilo, ó, banca, a mesma banca, ó, com a mesma ideia do Instituto Legados, ó, destacando um ícone aqui no grupo fonte. Ó. Então visualize isso aí. Ó. Essa aqui foi de analista de recursos humanos, essa aqui foi de administrador geral. Vamos lá. Considere a figura, a imagem abaixo de um menu no Word, destacou esse botão. Esse botão ele é muito importante, pessoal, ele chama-se limpar formatação. Então, o que, que ele faz? Ele remove toda a formatação. Eu vou já demonstrar na prática. Então, a ideia dele é o quê? Remover toda a formatação da seleção. Então, o gabarito aí seria a letra T. Então, vamos lá. Estamos aqui na tela do Word. E aí eu vou demonstrar para vocês os itens que foram destacados nas questões. Primeiramente, ó, observe o seguinte. Imagina que eu selecionei esse parágrafo aqui, ó. Coloquei, por exemplo, ó, justificado, o alinhamento está justificado. Coloquei aqui negrito, aqui como negrito.
Mudei o tamanho da fonte para 10 e mudei o tipo de letra, a tipologia da letra para esse aqui, ó, Cambria Mate. Coloquei esse aqui, coloquei a cor vermelha. Muito bem. Agora, ó, eu quero colocar um parágrafo. Então, eu venho aqui no recuo de primeira linha, ó, esse triângulo aqui da parte superior, tem na régua, ó, tem um triângulo aqui, invertido, né? Você clica e arrasta ele, ó, coloquei a 2 centímetros. Então, observa que essa foi a minha formatação. Agora, olha só, eu vou clicar aqui, pessoal, no destaque de maiúsculas e minúsculas. Ó. Esse botão aqui, ó, maiúsculas e minúsculas. Então, vou colocar, por exemplo, ó, todas em maiúsculas. Vou colocar todas em minúsculas. Eu vou colocar agora, ó, primeira letra de cada frase em maiúsculo, ou seja, toda vez que tiver um parágrafo ou começar um parágrafo, certo? Ele vai colocar a primeira letra em maiúsculo. Observa que ele viu aqui, ó. Começou esse parágrafo, aqui tem outro parágrafo, tem outro, ele foi lá e colocou. Então está aqui o botão maiúscula e minúscula, ok? Agora vamos supor que eu queira zerar a formatação. Então vou selecionar isso aqui, ó. Eu posso limpar a formatação, que é esse botão aqui, ó. Né? Então limpar toda a formatação, ele volta ao normal a formatação, ele zera a formatação. Observe que ele voltou ao normal. Vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer, ó, voltou ao normal. Esse botão, ou similares, né, ele faz o que a gente chama de limpar toda a formatação. A tecla de atalho é Ctrl barra de espaço. Né? Esse botão ele limpa toda a formatação. Bem? Muito bem, vou dar um Ctrl Z para desfazer. Basicamente foi isso que a gente viu. Né? Outra coisa que nós vimos é o realce. Ó. Seria o realce. Vamos supor que eu queira destacar aqui ser grato. Ó. Então, clico aqui no botãozinho de realce, ó, cor, o realce do texto, clico nele, e aí eu posso selecionar. Eu posso escolher várias cores, mas o mais interessante é amarelo mesmo. Ó. Então você, geralmente, eu, por exemplo, nas minhas questões, eu sempre coloco amarelo, verde e azul. Às vezes eu coloco essa cor rosa, né? E às vezes eu coloco um vermelho escuro com a fonte em branco. Vai depender da situação. Tudo bem? Mas aí seria o que a gente chama de cor do realce do texto. Só mais uma aqui para destacar, que eu acho importante, eu só dar um Ctrl Z aqui. Tem outro que cai bastante, pessoal, que é copiar toda a formatação, que é esse botão aqui, ó, pincel de formatação, que ele copia a formatação. Vamos supor que eu selecione isso aqui, ó, vou selecionar esse parágrafo aqui, ó, e vou clicar no pincel. Quando eu clicar aqui no pincel de formatação, que a tecla de atalho é Ctrl Shift C, e para aplicar é Ctrl Shift V, isso aqui já caiu naquela Fundação Souza Andrade, é Souza Andrade, FSADU, né? FSADU. Então, essa banca já cobrou isso. Ó. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no pincel, se eu clicar e arrastar sobre o outro, ó, ele vai aplicar a formatação idêntica ao que eu copiei. Observa que eu copiei a formatação. O que é a formatação? É o tamanho da fonte, é a cor da fonte, é o tipo de fonte, é o alinhamento, certo? Do parágrafo, tudo isso é formatação. Então, como é que eu copio e aplico formatação? Através do pincel de formatação. Com isso, vamos agora para as questões. Então, aqui realmente, nessas questões, os gabaritos foram essa aqui, ó, nós marcamos realce, ou do realce do texto. Essa daqui nós marcamos maiúsculas e minúsculas. E essa outra, remover toda a formatação, limpar toda a formatação. Questão de número 7. A imagem abaixo foi extraída da ferramenta Microsoft Excel. Observe que o Excel ele é uma planilha eletrônica. Você já tem que lembrar que o Excel é uma planilha eletrônica. Ele salva seus arquivos desde 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021. Pacote Office, né? 365, ele salva os arquivos com a extensão XLSX. Ele abre
versões anteriores, que seria XLS, e as versões mais atual de 2007 para frente é XLSX. Ele tem as colunas que variam de A até a última XFD. A primeira coluna é a 1, aliás, a primeira coluna é a 1, né, a numeração número 1, e vai até a posição 16.384. São 16.384 colunas. As linhas variam de 1 até 1.048.576. Isso aqui são as linhas. As colunas variam aqui até 16.384 e as linhas de 1 até 1.048.576. Então, as colunas, grave bem, tem prova que pergunta só isso. Ó. As colunas sempre serão letras e as linhas aqui, elas são números. Ok? Agora observa, essa alça verde aqui, ó, você está vendo que tem uma alça verde, ela chama-se alça de preenchimento. Ela vai preencher. Então, qual é a ideia de preencher com números? É o seguinte, para preencher com número, ela vai fazer uma coisa chamada de PA. Então, ela vai pegar o último número que eu tenho aqui e vai subtrair do primeiro. Então, ela vai pegar aqui, ó, quanto é que dá 2 menos 1? Dá positivo mais 1. Então, a razão de crescimento é mais 1. Então, se eu arrastar aqui para baixo, vai ficar 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. É assim que ele vai fazer. Se eu pegar isso aqui, ó, 4 menos 3, vai dar a mesma coisa. Ó. 4 menos 3 dá mais 1. Então, a razão de crescimento é mais 1. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. Então, se eu tivesse aqui, ó, por exemplo, se eu tivesse aqui 5 e 7, como é que você faria? Quem seria o próximo? Você pegaria 7 menos 5, que dá 2. Você vai pegar aqui, ó, 7 menos 5 é igual a mais 2. Então vai ficar 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. 13 mais 2, 15. Então ficou 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15. Então é essa a ideia. Aí a pergunta é, ao arrastar a alça de preenchimento até a linha 5, conforme posição exibida na imagem, o resultado que irá aparecer em B4, ó, você observar o endereço B4 está aparecendo o número 6. Então, o endereço B4 apareceu o número 6. Então, gabarito letra D. Muito bem, vamos para a questão de número 8. A questão número 8 ela fala assim, uma pessoa usando o Microsoft Excel para estudar determinados dados, elabora a planilha mostrada abaixo na figura 1. Para agilizar seu trabalho, ela seleciona conjuntamente as células B2, B3 e B4. Em seguida, aperta o botão indicado pela seta e círculo na figura 2. Então, como resultado dessas ações, indique respectivamente a informação que será gerada em qual célula será exibida. Olha, pessoal, então aqui esse botão ele vai fazer a soma. A tecla de atalho para ele é a tecla Alt igual. Então, ele vai fazer a soma. Então, Alt mais igual vai me resultar a soma. Então, olha só. Observe que está selecionado o endereço aqui. Está selecionado o endereço B2, B3 e B4. Quando eu clicar nesse botão de soma, ele vai somar 20 mais 30 mais 10. Então, ele vai encontrar 60. E ele vai colocar 60 na primeira célula que ele vê vazia aqui embaixo. Então, o resultado será 60 e ele vai ser colocado no endereço B5. O gabarito é a letra E. Tudo bem? Vamos para a próxima. A próxima diz assim, considere a planilha a seguir. Ele está colocando aqui nome das pessoas, situação reprovado, exame aprovado. Está aqui a situação aprovada, exame reprovado. E ele digitou essa fórmula aqui, ó. Igual conte, contagem, né? Porque conte é a abreviação de contagem. Ele vai fazer uma contagem. E aí ele está dizendo o seguinte, ó, mas você só vai contar se acontecer essa condição. Ó. Então, a condição de contagem é essa. Ó. Ele vai contar aqui dentro, ó, se aqui dentro acontecer alguma coisa, ele vai contar.
Então, esse sinal de menor e maior significa diferente. Então, ele tá dizendo, e esse ele é a ideia de concatenar. Concatenar coisas. Ele vai juntar. A ideia de concatenar é juntar. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, eu vou pegar o que é diferente relacionado ao endereço D6. Ó. Eu só vou contar se eu encontrar algo diferente ao endereço D6. Então, observe o seguinte, ó, de B2 até B10, se você prestar atenção aqui, ó, de B2 até B10, é isso aqui. Ó. Se de B2 até B10, eu só vou contar se eu encontrar diferente de D6. Quem é D6? Ó, se você observar, D6 é a palavra aprovado. Então, o que ele está dizendo? Eu vou contar tudo que for diferente de aprovado. Ó. Ele vai contar aqui, ó, reprovado ele vai contar, exame ele vai contar, aprovado ele não conta, aprovado ele não conta, exame ele conta, aprovado ele não conta, aprovado ele não conta, reprovado ele conta e exame ele conta. Ele contou quantos? 2, 3, 4, 5. Ou seja, ele contou 5 células que tinham valores diferentes da palavra aprovado. Ele encontrou quanto? 5. O gabarito tem que ser 5. Ok? Então, letra D seria a resposta. Então, observa que aqui ó, eu quero contar o que for diferente do valor que está em D6. Beleza, então eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso na prática. Então vamos lá. Agora na prática. Vejamos aqui a tela do Excel. Ó, na questão 7, você viu que esses endereços estavam selecionados por essa alça de preenchimento. Ó. Essa alça aqui, ó, essa alçazinha. Você está vendo que tem uma alça aqui. Ó. Ó, vou clicar aqui na célula D2 para você ver que tem essa alça aqui, ó, chamada de alça de preenchimento. O que ela preenche? Ó? Se eu colocar aqui terça-feira, ele vai preencher ó, terça, quarta, quinta, sexta. Ó. Se eu colocar aqui os meses do ano abreviado, eu posso colocar também janeiro. Ó. Se eu arrastar aqui janeiro, ó, ele preenche. Então, por isso que o nome dela é alça de preenchimento. Ó. Se eu tiver dois valores aqui, por exemplo, ó, pelo que eu demonstrei para vocês, ó, tem aqui o 3 e o 5. Se eu selecionar elas duas aqui, ó, qual é a razão de crescimento? Você sempre pega o último que está aqui, ó, esse aqui é o último que está aqui selecionado. Ó. 5 menos 3 dá 2. Então, a razão de crescimento é em 2. Mais 2. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2. E assim funciona para qualquer um. Se eu inverter a ordem, se eu colocar agora aqui 5 e 3, aí vai ficar 3 menos 5 é menos 2. Vai ficar 3 menos 2, 1. Menos 1 menos 2, menos 1. Menos 1 menos 2, menos 3. Observa que mudou a ordem, mudou tudo. Então, por isso que o nome dela é alça de preenchimento. Aí na questão 7, você viu que estava selecionada dessa forma. Ele diz que selecionou com a alça de preenchimento e arrastou. Ó. Vou arrastar aqui. Ó. Vai fazer ó, 2 menos 1 dá 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. E vai. A mesma coisa aqui. Ó. 4 menos 3 dá mais 1. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. Aí ele perguntou qual o resultado em B4. O resultado em B4 foi esse aqui. Ó. Foi o valor 6. Então, realmente está aprovado isso aí. Na questão 8, agora na prática, você viu o seguinte, ó. Ele disse que isso aqui estava selecionado. Você viu que na questão estava selecionado, bem claro que estava selecionado. E ele clicou nesse botão aqui, ó, de autossoma. Tá vendo aqui, ó? E a tecla de atalho eu disse para vocês que é o Alt igual. Então, ele clicou aqui em cima, ó, no autossoma. Quando eu clicar no autossoma, ele preencheu essa célula aqui vazia. A primeira célula que ele vê vazia, ele coloca a soma. Então, vou clicar nele aqui, ó. Você viu que dê 60, ele preencheu o endereço B5 com o valor 60. Ele somou isso aqui. Questão 9. A questão 9, vou colocar aqui mais próximo, foi o seguinte, ó. Só entrar aqui na célula. Ele colocou essa fórmula aqui, ó. Conte-se de B2 até B10, observe que está até em azul, o Excel me ajuda com essas cores, né, ó. Ele está dizendo o seguinte, ó, o intervalo está aqui, ó.
Se de B2 até B10 eu encontrar, olha agora a condição aqui, ó, valores diferentes de D6, quem é D6 aqui, ó, aprovado. Então, quem é que é diferente de aprovado? Ou é exame ou é reprovado. Então, conte. Então, ele está pedindo para me contar nas células o que for diferente de aprovado. Ó. Então, tem aqui, ó, reprovado 1, exame 2, aí não conta aprovado, não conta esse aprovado, aí conta exame 3, aprovado não conta, reprovado 4 e exame 5. Então, quando eu der um Enter, ó, sai 5. Então, está aqui a função que ele colocou na prova. Contar o que for diferente, esse sinal aqui de menor e maior é diferente. Ó. Tanto é que se eu colocar aqui, ó, por exemplo, se eu colocar assim, ó, igual 9 é diferente de 7, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ó. Se eu colocar assim, ó, igual 9 é diferente de 9, verdadeiro ou falso? Aí o sinal aí é de diferença, ó, falso. Ele é igual, entendeu? Então esse sinal aqui é diferença, ele faz uma comparação e me dá um resultado verdadeiro ou falso. Então agora vamos voltar para as questões, voltando para as questões agora. Então voltando aqui, a gente consegue ver que realmente a sétima questão, pelo que a gente viu na prática, é a letra D, a oitava, letra B, e a nona seria a letra D. A questão de número 10, ela vai destacar aqui conceitos relacionados à internet, principalmente essa definição de cookies que cai bastante em concurso. Caiu agora no TJ de Minas, caiu no INSS, tá bom? Então, cookies, pessoal, são arquivos de texto criados por um site. Quem cria é o dono do site, com o intuito de armazenar informações no computador de quem? Do usuário. Então, ele tem que armazenar no nosso computador, se eu permitir, segundo a LGPD, né? Então, para que ele coloca esse arquivo no meu computador? Para quando eu voltar lá, ele saber minhas preferências de navegação, meu nome, meu e-mail, certo? O que eu acessei. Então, essa é a ideia do cookies. Então, isso aqui está verdadeiro. A maioria dos sites de busca, como o Google Search, né? Google Search, por exemplo, não permitem que o usuário realize pesquisa utilizando palavras e texto em caixa alta. Caixa alta é letra maiúscula. Isso aqui, claro que está falso. Para ele, tanto faz maiúsculas ou minúscula, é a mesma coisa. Maiúsculas ou minúsculas são a mesma coisa. 3. O navegador Microsoft Edge é o sucessor do Windows 10, atuando como novo navegador padrão de internet da Microsoft. Isso aqui não tem nada a ver, né, pessoal? O Microsoft Edge, ele veio, certo, para substituir o Internet Explorer. Então, o Windows 10, grave bem, o Windows 10 e o 11, né, ele nada mais é do que um software básico. Então, você tem que gravar em prova de concurso, pergunta que tipo de software ele é. Você vai dizer que ele é um software básico. No Windows, eu posso ter um browser, que é o navegador. Browser ou navegador. E o browser ou navegador que foi criado aí para substituir o Internet Explorer é o Microsoft Edge. Tudo bem? Então não tem nada a ver o que ele falou, isso aqui está falso. Lembrando que um browser é um app, é um aplicativo. Então, com certeza, o Microsoft Edge é um aplicativo de navegação. O gabarito aqui é a letra A. Então, com isso, a gente encerra a correção destas questões e espero ver vocês nos próximos blocos de aula, onde a gente vai resolver mais questões, tudo bem? Não esquece de treinar, praticar o que você viu, até você memorizar e ter afinidade com o conteúdo. Então não esquece, pessoal, de curtir, compartilhar, apertar o sininho, tá bom? Isso é muito importante, fazer um comentário saudável, né? É importante você fazer um comentário do que você quer ver no canal para que eu possa fazer mais aulas direcionadas. Então até a próxima aula.